Agora há pouco, o painel ele realmente foi todo esgotado com 1 hora das nossas apresentações, então só reforçar porque as perguntas pertinentes aos temas que ficaram um pouco duvidosos ou merecedores de indagações permanentes, por favor, que façam por escrito para que a gente possa aproveitar o workshop e já abrirmos o workshop, talvez, extraindo as dúvidas que ficaram com relação àquilo que falamos há pouco, tá ok? Acho que tem várias aqui, né? Então chega de pergunta, então, chega. Esquece o que eu falei, pronto, chega. Doutora Vigo Levi, doutora Regina, né? Eu queria falar para vocês um tema bastante importante, gestão em tempos de crise. Crise é a palavra que nós estamos ouvindo com cada vez mais contumácia no nosso dia a dia, uma crise atrás da outra. Eu estou pensando, quando chegar em casa, qual é o próximo escândalo que eu vou ver no Jornal Nacional, né? Porque ontem eu fiquei totalmente alienado com o que estava acontecendo, com um amigo meu me ligou e falou: você viu, Marcelo, viu o quê? Né? E depois da noite que eu fui saber de mais um escândalo, eu fico agora pensando o que vai me surpreender assistir o Jornal Nacional logo mais à noite, o que está acontecendo no Brasil, que a gente vai saber logo mais à noite, estamos aqui trabalhando. Então, é um tema atual, né? Os palestrantes são pessoas experientes, conhecem o nosso mercado. Eu particularmente conheço o Dr. Davi já há alguns anos, é um ativista nas questões que envolvem o nosso mercado, além de outros mercados, mas aqui eu falo com mais intimidade do nosso mercado imobiliário. Então, eu franquei a palavra aos dois, eu não sei qual é a ordem que vocês estabeleceram, para que a gente possa, então, ouvir. Doutora Regina, então, por favor. Boa tarde a todos. Quero agradecer a BAD pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês sobre esse tema. Boa tarde. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar compartilhando como síndica E vamos falar um pouquinho dessa gestão em tempos de crise. Eu vou pedir para você ir passando, por favor, os slides. Eu passo aqui? Como preferir. Tá, passo aqui? Como o nosso amigo aqui estava falando em crise, cada dia a gente tem uma novidade e a gente não sabe como isso vai melhorar. Estamos todos em suspense. Então, o que fazer? Né? O que cortar? Como contornar? Como superar? A gente acabou de ouvir agora esse tema sobre inadimplência, cobrança. É uma coisa que nos preocupa tanto, mas por onde começar? Então, eu trouxe aqui para vocês um diagrama. Do lado esquerdo significa perigo, alerta. E a segunda significa oportunidade. Estamos numa crise. Esse é o melhor momento para a gente parar e pensar o que fazer, como fazer, qual a maneira mais criativa que eu posso contornar os meus obstáculos em termos de gestão de condomínio. Então, a crise, em português, a gente pode tirar uma letrinha e ficar cria. Vamos dar asas à criatividade em cada momento de nossas vidas e também no condomínio. Então, olha só, a gente vai falar da superação. Como vamos superar isso através de ações sustentáveis? Quais são as maiores despesas de um condomínio? A primeira delas é a folha de pagamento. É um problema sério, né? Mas com relação a isso eu não vou falar porque é um assunto muito mais complicado a gente falar em funcionários e redução de funcionários. Mas infelizmente é a maior despesa. Nós temos que gerenciar os nossos funcionários para que eles trabalhem com mais afinco, sempre lembrando, estamos em crise. Se você for demitido, vai ser difícil arrumar outro emprego. Então, trabalhe com afinco, com dedicação. No meu condomínio, eles estão pianinhos. Principalmente
principalmente porque muitos deles são antigos e mais idosos, vai ser difícil para o outro emprego. Então, estão assim trabalhando muito bem. É o lado positivo da crise. A outra despesa muito grande é a água. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre água, o que a gente pode fazer para reduzir o consumo. E a luz também, tá? Então, algumas ações nós adotamos no nosso condomínio lá na Barra da Tijuca, é o condomínio solar da Barra, tem 38 anos de idade, 143 apartamentos. O que nós fizemos para reduzir a conta da água? Primeiro, fizemos uma campanha de onde tem vazamento. As pessoas não ligam muito se a torneira está pingando, se a regulagem do vaso sanitário, como é que está. Então, nós pedimos que um funcionário nosso fosse em cada apartamento para verificar todas as torneiras, se está gotejando, trocando a carrapeta. Então, isso foi um trabalho muito bacana, os moradores aceitaram e a gente verificou todos os apartamentos. Também fizemos uma campanha de conscientização junto aos moradores e às empregadas domésticas, porque nós descobrimos que a empregada doméstica, na hora de lavar a louça, esquece da torneira. Então a gente foi ensinar como lavar a louça, como fechar e abrir, fechar e abrir, fechar e abrir, na hora que está enxaguando. Fizemos campanhas junto às crianças para tomar conta dos pais, se estão demorando muito no banho, 5 minutos de banho está de bom tamanho. Como lavar roupa, espere juntar roupa para usar a máquina de lavar. São pequenos detalhes que as pessoas gostaram e aceitaram as nossas sugestões. Também, nós temos lá um poço artesiano que também regamos o jardim com o poço, com a água do poço. A gente não usa a água da SEDAI para molhar o jardim. E o reuso da água cinza. Recebemos a visita de uma empresa que veio nos oferecer este projeto, que já está começando. Nós vamos aproveitar. O que é água cinza? É água que vem do tanque, da máquina de lavar, do banheiro. Então, esta água vai para um depósito na garagem, onde é feita uma filtragem, uma decantação, e nós usamos essa água para a rega do jardim, lavagem de carro, da área externa. Com isso, nós vamos economizar bastante. A gente está calculando uma economia de R$ 3.500 por mês, que é uma grande coisa na conta de água. Nossa conta de água hoje tem em torno de 18 a 20 mil reais, que é uma conta bem alta, né? Captação da água da chuva também já estamos com esse projeto, fazendo todo um mapeamento das coberturas, do encanamento, para a gente levar essa água para a garagem, onde será o depósito, e vamos usar também essa água que é preciosa. Redução da conta de luz. Começamos a trocar nos andares, na área externa, as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED. Já conseguimos uma redução em termos de quase 2.000 quilowatts, que representa mais ou menos R$ 2.500 a R$ 3.000 de economia nas contas de luz. É uma coisa muito boa, muito interessante. O investimento inicial é um pouco alto, mas ele retorna em pouco tempo. O nosso amigo David vai falar um pouquinho mais sobre a economia de luz. E a nossa menina dos olhos é a nossa coleta seletiva de lixo, que é um exemplo de pioneirismo na Barra da Tijuca. Nós sabemos que a coleta seletiva de lixo é lei. É lei. Só que não tem fiscalização. Esse é o problema. Porque se um dia a prefeitura resolver fiscalizar, todos os condomínios que não fazem a separação do lixo serão multados. Então, existe essa lei de março de 2013, além da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de agosto de 2010, que trouxe a logística reversa, ou seja, os fabricantes são obrigados a dar uma destinação correta para as embalagens que eles lançam no mercado. A triste notícia é que o Rio de
de Janeiro, ele envia para a reciclagem apenas 1% dos materiais recicláveis. É uma coisa muito triste, porque nós geramos cerca de, cada um de nós, 1 quilo de lixo por dia. Vocês imaginando a população do Rio de Janeiro, dá mais ou menos uma maracanã de lixo por dia. E só 1% disso vai para a reciclagem. Então, é hora da gente pensar, e eu vou dar aqui umas dicas para vocês de como é fácil, simples, prático, e esse lixo que não é lixo, ele representa dinheiro. Como é que a gente fez no nosso condomínio? Então, a primeira coisa, a gente foi avaliar os espaços. Como está o meu andar? Tem espaço para eu colocar um cesto para lixo comum, outro para recicláveis? Qual a melhor ideia? Depois a gente fez essa mudança, nós vamos trazer fotos aqui para mostrar para vocês. A gente comprou os coletores adequados para o descarte do lixo comum. Nós acabamos com aquele maldito duto coletor, aquela portinha que a gente abre, o lixo vai todo lá para a garagem. Aquilo é um antro de baratas e ratos. Não, os prédios novos não tem mais esse duto. Então, a nossa bandeira é: fechem o duto. Fechem, acabem com o duto, que é uma nojeira, tá? Então, essa é a primeira etapa. Sinalização das lixeiras, além de conscientizar os moradores, a gente colocou adesivos nas lixeiras, indicando o que descarta no lixo comum, o que descarta no lixo reciclável. Fizemos divulgação, palestras para os moradores e principalmente as empregadas domésticas. Reunimos a equipe de limpeza, treinamos o que coletar, como separar. E depois disso tudo pronto, a gente fez uma parceria com o sucateiro, que vai, a cada semana, nosso condomínio leva uma balança, pesa e compra o nosso material reciclável. A gente faz uma vistoria nos andares para ver se os moradores estão separando direitinho. Aqueles andares onde encontramos lixo misturado, a gente viu uma cartinha bem simpática pedindo a colaboração. Fazemos oficinas de reciclagem e sorteios também para as empregadas domésticas com esse dinheiro que é arrecadado. E divulgamos circulares com os números que são impressionantes. No meu condomínio, nós conseguimos enviar para a reciclagem 1 tonelada de materiais por mês, que não vão para o aterro sanitário. Então, como eu falei, esse duto coletor é uma coisa que deve ser lacrado. E olha como é o compactador na garagem. Quase ninguém vai na garagem do prédio para ver como é que fica o lixo quando chega lá embaixo. Ele espirra. É um perigo para os faxineiros. Às vezes cai ali um vidro e é um problema. Então, isso era antes. Depois, aqui à esquerda, a gente fechou o duto, colocamos um coletor embaixo, está meio escuro ali, e em cima uma prateleira. Lá na garagem, colocamos bombonas onde os faxineiros colocam ali cada material separadamente. Olha como é que fica. Depois que enche a bombona, então eles separam, vem o sucateiro com uma sua balança, pesa cada material separadamente e compra. Nós também reciclamos, enviamos para a reciclagem pilhas e baterias e as lâmpadas fluorescentes. Tá? As lâmpadas fluorescentes é um problema seríssimo, porque elas contaminam o meio ambiente quando jogadas como entulho, quando jogadas junto com o lixo comum. Existe uma lei de 2011 que todos os fabricantes de lâmpada são obrigados a recolherem a lâmpada usada. Aonde está? Só existe agora eu vou fazer propaganda. A Leroy Merlin, na Barra da Tijuca, tem um estacionamento, um depósito, onde nós levamos as lâmpadas fluorescentes. Eles enviam para a reciclagem. O único. Nós deveríamos obrigar cada supermercado, cada loja de material de construção a recolher as nossas lâmpadas usadas. Também o óleo vegetal usado, enviamos para a reciclagem, ele vai ser transformado em sabão. É importantíssimo a gente fazer essa campanha, porque quando a gente joga o óleo pela pia da cozinha,
ele vai entupir toda a tubulação e vai dar um problema na caixa de gordura, que é despesa para o condomínio, e vai poluir a água servil. Então, óleo vegetal usado, devemos sim fazer campanha com os moradores para não jogarem pelo ralo. Ali eu tirei uma foto lá da estação da Leroy Merlin, que é muito bacana, é o único que eu conheço que faz isso. Outra campanha que fazemos muito, que é importantíssimo, o lixo eletroeletrônico. O que fazer com aqueles mouses, teclados e outros equipamentos que a gente não usa mais, que estão estragados ou obsoletos? Existe uma cooperativa chamada Céu Azul, vocês podem entrar na internet, Céu Azul. Eles recolhem esse material e reutilizam as peças, aproveitando para montagem de computadores, com oficinas, em comunidades carentes. Gente, isso é muito importante, a gente não descartar de maneira inadequada o nosso lixo eletroeletrônico. Então aqui é uma foto do caminhão quando ele vai recolher o nosso lixo. Olha só, isso aí é o lixo de uma semana. Cada vez que o caminhão vai, ele sai assim, lotado. Dá mais ou menos R$400 por mês esse lixo, que não é lixo. O lixo é dinheiro. Claro que em muitos condomínios da Zona Sul não existe essa coleta de sucateiros, mas a Columbe tem um dia determinado da semana que ela passa recolhendo o lixo reciclado. Resta saber qual o dia, qual o horário, e colocar na calçada um saco transparente com todo o lixo junto, porém limpo e seco, isso é importante. É muito bom porque a Columbe vai levar para suas cooperativas e dar a destinação correta. Essa é outra foto do caminhão, onde eles estão guardando ali todos os materiais separados direitinho. O que acontece nos prédios onde não tem coleta seletiva de lixo? Antes do caminhão da Columbe passar, vem um catador com a sua carroça, revira tudo, joga tudo no chão, faz o verdadeiro lixão e vai embora. Isso é super comum. Quando eles sabem que naquele prédio tem coleta seletiva de lixo, eles vão embora. Não adianta revirar ali o latão, porque não tem nada para eles levarem. Isso em qualquer bairro do Rio de Janeiro. Então, gente, é rápido, é simples, é muito fácil fazer. Basta querer. Porém, tem que ter alguém assim coordenando esse projeto. Não adianta deixar só com os faxineiros, que eles vão só pegar o filé mignon, que é latinha, jornal, papelar, o resto vão jogar fora. A lata de ferro é importante, a embalagem de leite longa-vida é reciclável, é importante, tem muita coisa reciclável. Então, tem que ter alguém na frente, orientando, divulgando, fazendo uma campanha, uma palestra, para que os moradores comprem a ideia e no final vai dar tudo certo. Esta é a minha mensagem para vocês. Obrigado pela atenção. Boa tarde, senhores. Obrigado, Abate, por mais essa parceria e essa possibilidade da gente trazer essa informação e esse trabalho de todos nós, porque esse trabalho de redução no tempo de crise, na verdade, ele é válido para toda a vida da gente e ele vai junto sempre com sustentabilidade. A gente fala em redução de consumo de energia, de consumo de água, são dois dos maiores custos dentro do condomínio, só são menores do que a folha de pagamento da gente. E tem muita oportunidade no nosso dia a dia. A crise só vai acrescentar a gente enxergar melhor essas oportunidades, né? A ideia hoje, eu já tenho dado essa palestra muitas vezes aí para os síndicos. Eu vou falar sobre alguns assuntos que são repetitivos para alguns que já assistiram essas palestras. Vou perder um pouquinho mais de tempo em alguns assuntos novos que eu trouxe, algumas oportunidades novas que estão acontecendo, que acontecem e que a gente não enxerga porque não são simples, tá? As nossas contas de luz, por exemplo,
tem as informações todas que a gente precisa. Bom, eu trouxe esses tópicos, tá? E por que economizar água e energia? Redução de consumo, gente, é sustentabilidade. Se a gente reduzir o nosso consumo, a gente precisa produzir menos, e a gente andou produzindo muito com energia muito poluidora no Brasil, na falta de água que nós tivemos agora nas grandes hidrelétricas. Vou falar um pouquinho sobre fontes alternativas para uso nos condomínios. Aí temos novidades da lei que saiu no estado do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho sobre preço de água, energia, consumo de água, consumo implica diretamente em consumo de energia, os custos percentuais de água e energia no condomínio, medidas comportamentais, acompanhamento diário, meta sazonal, vazamentos de água, medidas comunitárias, medidas governamentais, medidas com necessidade de investimentos. Alguma coisa sobre lavagem de roupa, a gente citou algumas coisas aqui, né? Aproveitamento de água, já foi citado aqui, aproveitamento de água da chuva, medição individualizada de água, modernização de elevadores, balanceamento de fases, que eu coloquei até um asterisco, porque é uma coisa muito interessante que ninguém enxerga normalmente nos condomínios. Iluminação de LED, já foi falado aqui, e o uso de painéis fotovoltaicos. Eu trouxe aqui uma informação, aqui até antiga, mas que continua válida, dos nossos percentuais de custos, em termos até de número de unidades, informações disponíveis no site da ABAD, etc. E isso pode verificar que a água, luz e elevadores respondem em média por 25,1% a 26% do nosso custo dos condomínios. Isso é bastante coisa e com muita oportunidade, tá? Sendo que na parte de energia, elevadores respondem por 40% da nossa conta e as bombas por em torno de 20% da nossa conta. Então, olha só, de cara, bomba significa o seguinte: consumo de água vai implicar diretamente no consumo de energia da bomba. Eu consumi mais água, eu joguei fora a energia, a bomba funcionou mais. Então, além de eu desgastar mais essa bomba e ter maior custo de manutenção, eu vou ter também um custo de energia maior. Então é muito importante a gente reduzir o nosso consumo de água, que automaticamente a gente reduz também o nosso consumo de energia, tá? Grande parte das economias que podemos fazer no condomínio são comportamentais, né? Então, antes de falar das partes técnicas e tal, nós temos aí uma crise econômica enorme, nós temos uma crise de água que melhorou um pouquinho agora a situação, mas não está debelada, estamos melhores do que estávamos há um ano atrás, mas estamos com a metade do que devíamos ter em termos de reservatório de água nossa cidade. Significa também, se tivermos uma redução de chuvas nos próximos meses, nós vamos chegar no ano que vem de novo numa situação de quase falência do sistema de geração hidrelétrica. Bom, comportamental. A gente no dia a dia, e tanto nós como síndicos, quanto nós como condôminos, a gente usa muito mal os meios que nos são fornecidos de energia e água. A senhora Regina falou aqui de um banho de 5 minutos. Para um homem, um banho competente pode ser feito em 2 minutos. E nós já fizemos essa experiência. Tá? Em 2 minutos se toma um banho competente. Tá? Então, a mulher, se for lavar o cabelo, efetivamente vai levar mais tempo. O cabelo longo vai levar mais tempo para lavar. Mas fora isso, se não for com lavagem de cabelo, ela vai tomar um banho em 2 minutos também. E é o grande consumidor de água dos condomínios, é o banho. Depois é a lavagem de roupas, porque eu conheço condôminos que lavam roupa todo dia. E ele bota 10%, 15% da máquina com roupas e já liga essa máquina. Quer dizer, sem falar em termos de, podemos usar equipamentos que consomem menos água e energia, mas de cara nós já temos um problema comportamental. E se a gente se conscientizar que a gente tem que poupar, a gente vai juntar realmente as roupas para encher a máquina com a quantidade certa, a quantidade máxima, porque a quantidade de água em geral que ela vai usar é a mesma. Se você puser 10% de roupa, ou se você puser o peso dela certinho. Se é uma máquina para 8 quilos, você colocar os 8 quilos ou colocar 2 quilos, você vai usar a mesma quantidade de água. Só com as máquinas um pouco mais modernas que ainda fazem uma redução desse consumo, mas são muito poucas e caras. Então, de cara tem isso.
É claro que, se você for comprar uma máquina de lavar nova, observe qual é o consumo do ciclo de água dela, porque uma máquina de frontal, por exemplo, uma máquina de lavar roupa frontal, essa máquina consome menos da metade de uma máquina daquelas de topo. Tá? Então observe isso. E se você for no site do Inmetro, existe lá até mesmo qual é o consumo de água por ciclo de cada máquina de lavar. Então quando for selecionar, dá uma olhada lá. Vai comprar uma que consuma menos água. Com certeza você vai reduzir bem o seu consumo. Tá? Mas eu estava dizendo, então, nosso problema é muito comportamental. Imagina o seguinte, a gente sai do lugar, vai para o outro e deixa a luz acesa. Volta, meia hora depois, essa luz ficou acesa, a televisão ficou acesa. Foi escovar os dentes e deixou a pia ligada enquanto escovava todos os dentes, etc. Você vê como é que é o comportamental? Vou dar um exemplo típico. Quando a gente pega um copo d'água para tomar uma água, toma um copo d'água e vai lavar o copo, a gente toma um copo d'água e gasta 2 copos d'água para lavar esse copo. Então, uma medida simples que a gente pode fazer, que eu faço, por exemplo, eu pego meu copo d'água e fico o dia inteiro com um copo d'água que eu uso para mim, está limpo. Gente, eu estou usando para tomar água durante o dia. Eu não fico substituindo ou lavando esse copo. Nós estamos falando aí, ela falou do vazamento, a Regina aqui, mas isso tem que ser não uma tarefa única, isso tem que ser o tempo todo. Então, uma das coisas que eu sempre falo é que nós temos, olha aqui, ó, nós temos aí o nosso condomínio. O condomínio pode ter vazamentos, a piscina gastando água, os jardins gastando água, a lavagem de águas externas, etc. A primeira coisa que eu faço sempre, que eu sou síndico também, a primeira coisa que eu faço, que eu fiz desde que eu assumi como síndico, é instituir uma leitura todos os dias no meu hidrômetro. Meu porteiro tem que ler o hidrômetro todo dia. Se fugir mais do que 10% da média que eu consumo normalmente, eu já vou chamar alguém para vistoriar, para não deixar acontecer. E eu assumo a manutenção dessas torneiras e dessas descargas, porque 2 dias, 1 dia, 2 dias com uma descarga de água disparada e a sua conta vai dobrar no fim do mês, porque muda a escadinha lá da conta. Então, gente, tem que controlar, é a primeira coisa, porque a água sai pelo ladrão. Bom, já falamos um pouquinho, custos de água e de energia vão subindo, a tendência é essa, nesse país estão subiram muito, o custo de energia dobrou no ano passado. E aí, eu falo um pouquinho só rápido aqui, ó. Cada pessoa necessita, segundo a ONU, de 110 litros de água por dia. O Brasil consegue consumir 200 litros de água por dia por pessoa, enquanto os países que têm crise hídrica consomem 1/5 disso, que tem que viver com 1/5 disso. Nós desperdiçamos metade da água que seria necessária para a gente ter conforto. Tá? Bom, medidas que a gente pode tomar. Já falei sobre máquinas de lavar com capacidade máxima, banhos em menor tempo, fechar a água da pia enquanto escova os dentes, idem para a água do chuveiro enquanto se ensaboa, correção imediata de vazamentos, uso de aeradores nas torneiras, manter um balde no box para coletar água fria. A gente tem esse problema. Muitas vezes o nosso aquecedor fica na área e até ele chegar, a água quente chegar no nosso chuveiro, leva um tempo. Se a gente puser um balde ali debaixo desse chuveiro até sair a água fria, a gente vai encher o balde que vai poder ser usado, um balde de água limpa, para ser usado em outras coisas que a gente estaria jogando fora, só para chegar água quente para a gente tomar banho. Então, se a gente puder coletar a água fria do banheiro, se a gente puder coletar a água até dos ar-condicionados, existe um projeto para isso aí, né? Que obrigue a se coletar a água do ar-condicionado. Gente, só para vocês terem uma ideia, um ar-condicionado de 12.000 BTUs, ele faz quase 20 litros de água condensada numa noite. Então você imagina um prédio inteiro que coleta isso, e nossos prédios já são obrigados, porque não podem nem jogar água na calçada, não pode pingar água na calçada, a gente pegar essa água que é limpa, condensada, e aproveitar essa água.
É um projeto que muitas vezes é simplesmente a interligação desse tubo que ia jogar fora essa água e colocar num tanque, colocar numa caixa d'água, tá? Isso aqui é um controlezinho simples que eu faço para acompanhar essas leituras aí no dia a dia, tá? A outra coisa comportamental que a gente cita sempre, que tem que acabar, por exemplo, é com a lavagem, com a vassoura d'água, né? Em que os nossos funcionários do condomínio vão lavar a garagem, vão lavar a calçada usando uma mangueira, jogando água, e nós consumimos um absurdo de água, né? Uma outra coisa também eu acompanhei aqui, saiu até uma reportagem do Globo, eu acompanhei todo o processo para validar para o Globo, uma lavagem de carro a seco. E, gente, funciona. E gastou meio litro de água para lavar um carro a seco. Tá? Então, é uma possibilidade que a gente vai ter que chegar nisso. Não dá para se lavar um carro jogando 30, 40, 50 litros de água no carro para se lavar um carro, né? Isso aqui é um exemplo de vazamento. Vou passar de alguns assuntos, gente, eu vou passar rápido porque realmente não tem necessidade de falar de novo, já falei muitas vezes. Aí eu fiz aqui um exemplo de manutenção. Manutenção preventiva vai significar uma redução de custos, né? Então, se você fizer uma limpeza de reservatório, você vai evitar doenças, substituir o rolamento de bomba. É uma coisa simples, que uma inspeçãozinha do porteiro da bomba pode prevenir. Se ele verifica que tem uma vibração anormal no rolamento, chama a empresa para trocar. Porque um rolamento que custa R$20 pode significar um consumo de energia maior e significar depois um conserto de uma bomba que queimou de R$1.000. Então a manutenção preventiva é importante, reduz energia, reduz água, tá? Vazamentos, leitura e registro diário de luz, vistoria estrutural, vistoria e teste de extintores, mangueiras, substituição de tubulações antigas. Gente, às vezes empurra com a barriga a troca de uma tubulação. Começou a aparecer vazamento em tubulação, está na hora de fazer um projeto para trocar toda. Tá? Porque quando a gente está fazendo isso, significa que a nossa tubulação tem uma outra coisa, além da corrosão, que é uma coisa que chama incrustação. E aí, essa incrustação que existe, essa corrosão da superfície interna das paredes do tubo faz com que a gente gaste muito mais energia para empurrar a nossa água. Então, nossa bomba trabalha mais forçada, nós vamos gastar mais energia. Então, é hora de prever isso, porque às vezes só no custo de energia você vai pagar isso. Sem contar que trocar os pedaços de tubo a cada vez que eles pifam vai custar mais caro ir trocando aos poucos do que fazer um projeto para trocar uma tubulação inteira. Agora eu vou falar um pouquinho, uma coisa interessante para vocês. Isso aqui eu quis deixar um tempo maior para isso, que é o balanceamento de fases. O que acontece no prédio? A gente recebe uma energia em 220 volts e trifásica. A gente liga equipamentos que são, por exemplo, monofásicos. A maior parte dos nossos equipamentos domésticos são monofásicos. Uma parte dos nossos equipamentos do prédio é monofásica, outra parte é bifásica e poucos são trifásicos. E a gente vai ligando esses equipamentos nas diversas fases. Inicialmente, quando o projeto é feito do prédio, ele prevê uma distribuição igual para as fases. Com o tempo, a gente vai mudando equipamentos, vai acrescentando, vai ligando, e as pessoas que ligam não prestam atenção nesse tipo de coisa. E a gente já tem, então, um desbalanceamento, que é o quê? Eu ter um consumo maior numa fase que em outras. Esse desbalanceamento, aí tem um estudo que diz que um desbalanceamento de 2,4% entre as tensões, entre as fases, pode ocasionar um aumento na perda dos motores de aproximadamente 10%. Quer dizer, significa que eu vou consumir, às vezes, mais 10% de energia por conta de eu ter esse desbalanceamento de fase. Então, existem empresas especializadas que podem medir qual é o seu consumo por fase e, se verificarem que há um desbalanceamento importante, fazer um projeto para rebalancear, que é religar os equipamentos nas fases corretas para distribuir isso aí. Tá? Então, equipamento para que você distribua a sua carga. Tá? É uma conta que está
está na nossa conta de luz aí o tempo todo e ninguém vê. Aqui citei algumas medidas governamentais importantes que não são tomadas, infelizmente. Aparentemente a gente não tem um interesse maior pelo Brasil. O interesse maior lá em Brasília é outro, né? Legislações para captação de água de chuva, medição de consumos individuais, metas de perda de água para as empresas fornecedoras. Quer dizer, a nossa SEDAI é uma beleza. 50% de perda da água toda. Quer dizer, ela produz água, gasta um caminhão de dinheiro para filtrar aquela água toda e tratar aquela água, tem flúor, cloro, e depois ela joga fora metade. Ela tem uma perda que é o maior absurdo, é a maior perda do Brasil, é a SEDAI. É uma empresa competente. Tá, então, o próprio governo poderia estar tomando medidas aí para ajudar nisso aí, né? Agora, temos também medidas comunitárias, que somos nós, o condomínio, né? Como o controle de consumo diário, a pesquisa de causa de aumento de consumo e seu reparo imediato, coleta, tratamento e utilização de água de chuva, estabelecer metas de consumo diário abaixo das médias atuais e divulgar diariamente os resultados para os condomínios. Isso tem que ser uma coisa com participação de todo mundo, porque para reduzir o consumo existe a coisa que a gente pode fazer, que é estar vendo se teve vazamento, mas existe também essa parte comportamental que eu já citei aqui. Então, todos nós temos que fazer, para fazer isso a gente tem que motivar todo mundo, porque isso, além de tudo, vai ser uma economia importante. A água é uma economia importante na energia hídrica. E a gente também tem como ter uma ideia de quem são os maiores gastadores dos prédios e procurar conscientizar esse pessoal. A senhora Regina até falou um pouquinho sobre isso aí. Aí, por último, eu vou falar agora sobre medidas com necessidade de investimentos. Quer dizer, uma delas é a nossa própria medida. Se eu puder, ou se eu tiver que trocar a minha máquina de lavar agora, eu vou olhar no Inmetro quais são os consumos de água por ciclo de cada máquina. E aí a gente pode ter uma ideia ali, olha, uma máquina frontal de 8 a 9 quilos, ela gasta de 55 a 100 litros de água. Quer dizer, ou seja, temos máquinas que consomem quase o dobro de outras. E uma máquina de abertura superior, ela gasta de 108 a 179 litros. A melhor máquina de abertura superior já gasta mais do que a pior máquina de abertura frontal. Mas você pode ter máquinas aí que consomem mais de 3 vezes a água por ciclo do que uma máquina de abertura frontal, tá? Então, e tem outra coisa, por que isso acontece? Pelo tipo de lavagem. Uma trabalha com lavagem por tombamento, então ela gasta, além disso, ela vai gastar menos energia, porque você levanta a roupa e esse tombamento é que faz ela lavar. A outra, ela tem que fazer o esforço de bater a roupa o tempo todo. Esse motor vai trabalhar muito mais, é um motor maior, consome mais energia, tá? Hoje na Europa é difícil você ver essas máquinas superiores. Você vê ainda nos Estados Unidos, porque eles também veem aqueles carros com motor V8, V10, V12, consumidores de energia enormes, né? Outra coisa, vaso sanitário. Vaso sanitário, hoje você tem vaso sanitário que gasta 6 litros por ciclo. Nós temos vasos sanitários antigos que gastavam 18 litros. Dava uma bombada no vaso, era 18 litros. Hoje o mais moderno gasta 6 litros, é um terço disso. Além disso, se você usar válvulas, hoje você tem as válvulas até de parede que tem o botão para número 1, o botão para número 2. E com isso você vai gastar menos água também para fazer isso, e aí não é uma coisa cara. Tem que mexer, aproveita e já coloca um equipamento moderno. Tá? Sistema de geração de energia solar por placas fotovoltaicas. Agora nós temos uma coisa interessante, gente. Tem uma legislação nova do Estado do Rio que acabou com a cobrança do ICMS para a energia gerada na nossa casa, gerada por nós. Então isso está fazendo com que a gente agora seja mais viável instalar painéis de células fotovoltaicas para a geração da nossa própria energia. E as empresas que fazem isso, elas fazem um convênio com a Light para você e você passa a gerar energia. Se você, num certo momento, gera mais do que consome, essa energia vai para a rede e você troca com ela, com a Light,
no fim do mês. No fim do mês, a Light verifica quanto você deu a ela de energia, quanto você consumiu, você só vai pagar a diferença, sem o ICMS. A energia que você gera não tem mais ICMS, tá? Então, isso foi uma coisa bastante importante aí que aconteceu agora, essa lei 7.122, tá? Ainda não há uma facilidade maior pelo governo federal de redução de IPI ou isenção de IPI, isenção de imposto de importação, ou pelo menos tentar trazer fabricantes para cá com isenções de impostos para obrigar com que isso reduza o custo. Eu estive agora na Alemanha, e na Alemanha hoje você tem, eu acredito que hoje energia limpa já passou de 60% o uso de energia, a geração de energia limpa na Alemanha. E a meta deles nessa década é acabar com toda a energia suja, com toda a energia perigosa e ficar só com energia limpa. Você passa nas estradas, nas cidades, e você vê painéis em cima de todas as casas, muitas plantas de geração de energia grande nos terrenos, enfim. É uma tendência para a gente ter uma energia limpa, com uma vantagem, é exatamente junto do consumidor. Então a gente não perde a energia. Esse governo louco fez umas hidrelétricas na Amazônia. Para trazer essa energia para a gente consumir, a gente vai jogar fora mais de 20% dela só na transmissão, que é a perda por transmissão. Isso se tudo estiver direitinho, fora mau uso, fora má manutenção, tá? Então, quer dizer, o que a gente precisa é produzir energia limpa junto da gente, junto do consumidor, tá? E outra coisa aí é que finalmente, né, está começando a se conscientizar para que os prédios novos, inclusive os prédios que têm o selo de sustentabilidade, né, os Green Building, que vão estão sendo obrigados a colocar a medição individualizada, porque não é justo. Eu conheço muitos prédios assim. O prédio tem apartamento de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Aí não tem um apartamento de 3 quartos, tem uma pessoa que não consome quase nada morando. No outro de 1 quarto você tem 5 pessoas que ligam as máquinas todos os dias, a máquina de lavar, etc., e gastam um caminhão de dinheiro em água. Só que ele divide a água pagando proporcional a 1 quarto, enquanto os outros estão lá no apartamento maior e consomem pouco, vão pagar mais. É isso que não estimula ou não motiva a que se economize mais. Por quê? Porque não há uma cobrança individualizada, como é a luz, né? Então, isso é um projeto importante que vai reduzir consumo. Bom, eu só coloquei alguns exemplos, não vou citar muito aqui sobre consumo individual. Dizer para vocês o seguinte, tem muito mais aqui nessas transparências, elas vão estar disponíveis no site da ABAD. Eu vou parar agora para a gente poder ter as perguntas, responder as perguntas, senão a gente não vai conseguir prosseguir. E vou deixar para vocês esse material com a ABAD, tá? Para vocês poderem então consultar, e tem mais exemplos interessantes aí, tá? Obrigado. Alô. Obrigado, Regina, Davi, pela exposição. É um tema, como eu falei, bem atual, que muita gente acha que é uma coisa meio futurista, né, que não está dentro da nossa realidade, mas está sim, né, cada vez mais dentro da nossa realidade. Eu sou um entusiasta dos hidrômetros individuais. Esse projeto de lei que o Davi apresentou para vocês no penúltimo slide, aqui no Rio de Janeiro já há uma lei de 2011 que já prevê que nas construções novas elas estejam já obrigatoriamente com os seus hidrômetros individualizados. Lógico que não o aparelho medidor interno, mas as instalações elas já devem estar adaptadas para o hidrômetro individual. Há um projeto de lei em âmbito federal que já foi aprovado, inclusive pela Câmara de Constituição e Justiça do Congresso Nacional. Aliás, o projeto é oriundo do Senado Federal, adotando essa mesma lei estadual aqui no Rio de Janeiro para o Brasil de modo geral, obrigando também as construções a nível nacional de também estarem prevendo as instalações de hidrômetros individuais. E acho que esse é um caminho
para conscientizar as pessoas individualmente de economizar água. Bem, temos aqui duas perguntas por enquanto, né? A mesa está aberta para ver mais perguntas. Doutor Davi, aqui uma pergunta depoimento, né? Uma pergunta meio depoimento de Sérgio Lira. Conseguimos reduzir o custo da água em torno de 20% no meu condomínio com as seguintes medidas. Primeira, troca dos kits das caixas acopladas dos vasos sanitários. Segunda, conscientização do uso de menor tempo para banho e lavagem de roupa. Do banho, ter conseguido a conscientização realmente foi algo que merecedor de um depoimento aqui pessoal, né? Como é que você conseguiu? Isso é algo que merece uma palestra de depoimento pessoal. Eu não consegui em casa isso, né? Como é que você conseguiu no seu condomínio? Está de parabéns aqui, Sérgio. Terceiro, troca de plantas que suportavam mais calor. E agora, aí vem uma meia reclamação. Agora a SEDAI intimou o prédio a trocar o hidrômetro que foi trocado há 3 anos atrás. Fizemos um processo administrativo, quesito que manda a medida. Aí faz a observação: em São Paulo, síndicos economizando água em seus prédios recebem bônus. Ou seja, ele faz aqui uma observação. Primeiro eu queria que você falasse se essas medidas que ele tomou são medidas realmente válidas em termos de economia, e até fala um pouquinho também depois sobre essa questão da SEDAI, né, que ela acaba desmotivando a economia. Bom, as medidas são todas válidas, exatamente como eu falei, são comportamentais. Então, é a primeira coisa, quer dizer, investimento zero, é só conscientização. Se a gente se conscientizar que a gente quer economizar, que tem que economizar água e luz, nós vamos economizar muito sem um custo, sem investimento. Podemos investir em muitas coisas, existem 1000 exemplos. Modernização de elevadores pode reduzir 40% da conta, da luz do elevador em si, a mudança de toda essa parte de vasos sanitários por vasos mais econômicos, a descarga correta, etc. Isso tudo são medidas que a gente pode fazer um pouco mais caras, que tem um investimento. Mas, fundamentalmente, a gente pode fazer de cara sempre as medidas comportamentais. Se todos estiverem engajados, com certeza a gente vai reduzir. Com relação à SEDAI, eu acabei de ter a mesma experiência com relação à Light. Você economiza e aí eles acham que você está roubando ou que o relógio está ruim. Então eles querem trocar o seu medidor, entendeu? Para verificar isso. Não tem problema, você pode autorizar, desde que eles te tragam junto, vocês podem exigir que eles tragam um certificado de calibração do equipamento novo de medição rastreável em metro, que é uma obrigação deles, tá? Então é uma obrigação deles que cada equipamento desses tem um certificado de calibração, tá? E esse certificado de calibração tem que ser feito por uma empresa idônea e rastreável em metro, tá? Porque aí você também tem certeza de que o equipamento que ele está colocando não é o equipamento para te roubar, tá? E a gente não acredita muito quando substitui o equipamento, qualquer coisa acontece e o nosso consumo passou a ser muito maior do que era na realidade. Se isso acontecer, vocês vão ter que chamar uma empresa especializada para medir para vocês isso aí, ou colocar um segundo equipamento em paralelo, calibradinho, e vocês verificam se é ou se não é. Aí vocês podem até... Eu já fiz esse teste no prédio da dona Cláudia. Há uns anos atrás nós pusemos, uma empresa falava sobre economia de água, usando aqueles extratores de ar e tal. Aí eu disse para a pessoa, para a empresa, que eu não acreditava naquilo, que aquilo não ia funcionar. Eles disseram que funciona. Então eu disse, então você coloca um antes do relógio, do hidrômetro, e coloca um outro medidor antes dele. E nós vamos medir o antes e o depois. Aí deixamos 2 ou 3 meses lá no prédio, e o que aconteceu foi que depois de 3 meses, a economia de consumo foi menos alguma coisa. Ou seja, ele na verdade, um relógio marcou que o consumo era um pouco maior. O relógio depois marcou que o consumo na verdade era um pouco maior que o relógio antes. Então ele não economizou nada, tá? Só complementando essa observação da SEDAI, que realmente é um lamento que nós temos. Por mais que a gente possa promover hábitos de redução de consumo nos condomínios, consumo de água, né? Aí falando sobre o consumo de água, a gente se depara por vezes com uma situação que incomoda muita gente. É a pessoa que o condomínio que gasta menos água do que paga a concessionária, em razão daquele sistema de cobrança pela cota mínima de consumo.
Ou seja, por mais que o condomínio tenha promovido medidas de redução de consumo de água, a SEDAI teima em cobrar para a tarifa mínima. E isso incentiva o desperdício, né? Se eu estou pagando, eu vou o quê? Gastar. Para que eu vou continuar tendo medidas de economia? Tivemos uma reunião com a diretoria da SEDAI, reunião inclusive que nasceu fruto, né, do contato que tivemos numa palestra aqui da SEDAI do ano passado, mostrar a eles a realidade, né, do incentivo ao desperdício que essa cobrança do consumo mínimo traz ao cidadão, que traz à sociedade, que traz ao economia, mas infelizmente é uma política de gestão, por enquanto, da concessionária. Esse tipo de tarifação mínima, ela ainda vai ser adotada até que haja uma mudança na rota de entendimento da concessionária. Então, só um jeito que nós temos para combater. Não se desmotivem, né? Essa era a palavra complementar que eu queria dar. Não se desmotivem, continuem praticando atos de economia nos seus condomínios. Caso vocês estejam com um consumo menor do que vocês pagam a SEDAI através do medido pelo hidrômetro, a única alternativa é entrar com a demanda judicial, e nesse entendimento a justiça tem sido bastante combatente de punir a concessionária que cobra pela tarifação mínima. Então, por enquanto, o único remédio para que eu pague pelo efetivamente medido ou cobrado no meu relógio medidor é partir para uma ação judicial. A gente gostaria que não fosse assim, né? A gente não gostaria de não se servir do judiciário para pagar aquilo que a gente efetivamente consome, né? Isso realmente é algo que a gente lamenta dessa concessionária. A pergunta é para a Regina. Nosso condomínio, quem faz a Luiz Carlos da Silva, nosso condomínio separa em sacos recicláveis, mais o caminhão da Conlurb leva tudo junto com os perecíveis. A Conlurb não cumpre o dia e hora determinado de coleta seletiva. Nunca deu certo. Quem se dá bem é o catador de lixo de rua. Já aconteceu de ter que recolher para dentro do condomínio para não pagar multa. Ou seja, ele faz aqui um depoimento e gostaria que a senhora tecesse aqui alguns comentários com relação a isso. É uma pena isso, né? Qual a nossa sugestão, nossa orientação nesse caso? Já que tem um catador que vai lá recolher, separem direitinho para o catador. Por quê? Porque ele vai levar para um sucateiro, ele vai vender e esse material reciclável vai para a sua destinação correta. A Conlurb tem uma coleta seletiva de lixo, um caminhão que passa. Vocês têm que descobrir qual é o dia e a hora e coloquem na calçada. Não sei se funciona muito bem. Na Zona Sul, em Copacabana, Ipanema, Leblon, é o único jeito. É difícil ter um sucateiro que vá. Primeiro que não tem lugar para parar o caminhão, né? Não tem como estacionar. Então, a nossa sugestão é essa. E deixe tudo bonitinho para o catador. É aquele que não tem emprego, está no sub-vida, então ele vai ganhar um dinheirinho. Agora, procurem deixar limpo, seco, tudo separadinho, e não precisa colocar em saco reciclável. Não, um saco transparente seria de bom tamanho. É isso. Ok. A Simone Alves fez uma pergunta que era mais de cunho jurídico, Simone. Vou deixar para responder dentro do painel do workshop que vai acontecer logo depois do Coffee Break. Agradeço novamente a Davi, a Regina, pelo espaço que nos concederam aqui com os esclarecimentos e outorgo novamente a palavra à nossa mestre cerimônia Flávia para as considerações antes do Coffee Break.